Fala pessoal, hoje eu vim trazer para vocês um projeto meu que já está guardado há um certo tempo. Na verdade tem mais de um ano que eu acho que esse projeto está guardado, que é um projeto que eu fiz de um livro que deu origem a um dos filmes do estúdio Ghibli. O filme é o Ariete, ou Arrietty, chamam de Arrietty, inclusive na dublagem. E o livro é Os Borrowers, ou Os Pequeninos. Vocês são ali dos anos 90, da época do Sábado Animado. Talvez algum de vocês tenha uma vaga lembrança de um desenho chamado Os Pequeninos, que passava no Sábado Animado. Segredo muito especial. Sou o único que sabe a respeito de gente pequena que mora entre nós. São os mini aventureiros. Hoje é feriado! O que vamos fazer hoje? Para aí, Dick, agora mesmo. Não dá tempo, vovô! Ele vem vindo! Venham pra casa. Vem, pai! Os mini Cara, é um desenho que eu gostava muito. Eu e meu irmão, a gente parava tudo para assistir Os Pequeninos. Então é um mangá que me tem uma nostalgia muito grande. Então, anos depois eu fui descobrir que, na verdade, Os Pequeninos, ou Os Borrowers, é justamente desse livro aqui. Só que esse aqui é um projeto meu, lógico. Esse livro aqui, ele não tem nada a ver com isso. Eu vou deixar aí na tela imagens do livro, como ele foi lançado aqui no Brasil. Foi um livro lançado pela editora Martins Fontes. Eu tenho um sério problema com a Martins Fontes, que é porque a Martins Fontes é uma editora extremamente careira. Ela tem títulos muito bons, alguns títulos essenciais da literatura mundial, como os Borrowers, por exemplo. Os Borrowers, os Pequeninos, ele é dos anos de 1952, o início da publicação do livro. A Martins Fontes, ela geralmente deixa os materiais se esgotarem, ou quando não esgotam, os livros são geralmente muito caros. Os livros da Martins Fontes não são baratos. Esse aqui eu não sei se está fora de catálogo, ele esteve durante muito tempo. Eu acho que ainda é possível de achar ele, deve estar aí na casa dos R$80. Então vamos lá. O que foi esse projeto? Nesse projeto eu basicamente fiz algo que eu tinha feito parecido com o Castelo Animado, só que o Castelo Animado eu realmente fiz o projeto todo. Como esse aqui eu não tenho os artes do livro, então eu resolvi não fazer. Ainda bem, porque eu não ia ter pique para fazer isso num livro de 700 páginas, quase 800 páginas. Então, a grossura do livro, ele é esse aqui, publicado pela Martins Fontes. O que eu fiz? Dividi em 3 e fiz capas para cada um, baseado nas artes do Estúdio Ghibli. O filme da Arrietty foi lançado em 2012 no Japão, e ele é dirigido pelo Hiromasa Yonebayashi, que posteriormente saiu do Estúdio Ghibli e fundou o Estúdio Ponno. Até onde eu sei, eu só conheço um filme do Estúdio Ponno, que é aquele Mari e a Flor da Feiticeira, que é um filme que tem um visual muito bonito, né? Ele é muito semelhante ao Estúdio Ghibli, mas o roteiro do filme não é lá grandes coisas não gostei. Mas vale a pena, é um nota 6, 7 para você assistir se você não estiver fazendo nada. Vale a pena, ele tem uma essência do Ghibli em si, mas não conseguiu ser tão bom quanto o Ghibli, na minha opinião. Então, rapidamente eu vou mostrar essa capa, mas eu vou mostrar para vocês com mais detalhes em um vídeo um pouco mais próximo. Esse foi o volume 1, o volume 2 e o volume 3. Do que se trata essa história? Os Borrowers, ou os Pequeninos, como o próprio nome já diz, ele vai falar sobre uma espécie de seres. Eles não são seres mágicos, mas são seres minúsculos. Então, em alguns povoados ou vilarejos, sempre rondam lendas e histórias desses seres pequenininhos, como pequenos humanos, que viviam dentro das casas, mas eles ainda são tratados como lendas. Aí nós passamos a acompanhar a história da Arrietty, da mãe dela e do pai dela. E o que eles são? Eles são espécies de coletores. Então, por exemplo, quando dá noite, eles precisam de açúcar, eles precisam de material para trabalho, eles furtam. Né?
na casa dos humanos grandes, dos seres normais, para o uso pessoal deles. E eles fazem de tudo para não ser descobertos, porque eles sabem que a vida deles depende disso. Então, o filme, propriamente dito, ele vai mostrar muito disso, né? Da rotina deles tentando não ser descoberto, enquanto tem alguns personagens que suspeitam da existência dele e tentam ali encontrá-lo. No filme, nós temos ali um relacionamento interpessoal da Harriet e de um jovem doente, que ele vai para o campo por conta dessa doença dele, e nós vemos o desenvolvimento dessa amizade entre os dois. Já o livro, eu não cheguei ainda a ler o livro. Eu sei que a essência é a mesma. Acabou que eu fiz o projeto justamente para ele me incentivar numa possível leitura, mas como minha pilha de leitura está gigantesca, ele vai ter que aguardar um pouco. Mas foi um projeto que eu fiz com uma certa satisfação. Gostei muito do resultado, achei legal. Ele não teve tantas coisas, tanta firula, foi basicamente uma capa e uma sobrecapa, que o livro já tem as próprias ilustrações da época. Eu não sei se eu falei, mas a autoria do livro é da Mary Norton, que ela é uma britânica bastante conceituada, famosa no Reino Unido. E é uma história legal, ela é muito típico dessa época, ele me lembra muito aquela vibe, O Jardim Secreto, ou A Princesinha. São livros que têm ensinamentos muito interessantes, que são livros para qualquer idade. Então eu vou cortar o vídeo agora e vou mostrar para vocês com um pouco mais de detalhe as edições. Então, pessoal, vou tentar mostrar com um pouco mais de detalhes aqui desse projeto que eu fiz de Os Borrowers, ou Harriet, do Estúdio Ghibli, ou a versão, no caso aqui, que é o livro, da escritora Mary Norton, dos anos 50. Esse foi um projeto que eu fiquei muito satisfeito com o resultado dele. Algumas coisas eu realmente não gostei, mas foi por dificuldades do projeto mesmo. De um modo geral, eu gostei dessa escolha artística que eu fiz, modéstia à parte. Essa é a personagem principal, a Harriet. Então eu segui sempre um padrão estabelecido, colocando uma ilustração atrás, o numeral e o nome japonês. Eu coloquei o Estúdio Ghibli também, porque é a principal referência, mas o livro mesmo não tem os dedos, as mãos do Estúdio Ghibli não. Então vamos lá. Pessoal, como essa foi a primeira edição, isso tudo era um livro só, publicado pela Martins Fontes. Só que eu achei uma diagramação ruim, muito grosso, então muito desconfortável. Então eu decidi dividir em 3, para ficar melhor e mais confortável para ler. E foi um projeto que eu achei muito legal de se fazer. Então eu fiz uma sobrecapa para cada um deles. Como eu falei, tem essa padronização na parte de trás também, uma ilustração seguida com um numeral. E eu peguei as ilustrações do Ghibli porque eu gosto muito do estúdio e eu acho que ele dá um charme para as histórias. Eu queria até fazer um projeto da edição de serviço de entrega da Kiki, que a edição que foi lançada aqui no Brasil, eu também não gostei daquela edição não. Mas nem também que eu não gostei, é porque eu gosto tanto do estúdio Ghibli que eu acho que as ilustrações acrescentam muito ao livro. Ainda mais para quem conheceu pelos estúdios Ghibli. Então vamos lá. Conforme eu falei, essa primeira edição ela vai sofrer mais do que as outras com alguns problemas. Principalmente, vocês sabem, geralmente alguém vai ser a cobaia. Então o volume 1, ele foi a cobaia do projeto. Então, o que houver de defeito, principalmente vai se apresentar nele. Então eu fiz essa sobrecapa, eu gostei. O papel utilizado aqui é um papel muito bom. Achei bacana. Essa é a capa, eu utilizei aquela mesma ilustração, porém eu maximizei ela, aumentei. Tem um plástico filme na capa, inclusive me deu um certo trabalho, ele não ficou muito bem, como vocês podem ver aqui, ó. Embora tenha ficado legal, mas não ficou tão bem do jeito que eu queria. A parte interna, essa capa aqui eu acho que ela ficou um pouco dura comparada às outras edições. Então aqui eu coloquei essa arte aqui como quarta capa, uma página dourada aqui no início, e aqui começa propriamente dito o livro, né? Aqui é a Martins Fontes. E, pessoal, como a Martins Fontes é complicada, os livros da Martins Fontes são muito caros, esgotam muito rápido, somem do catálogo. Então nós temos aqui os Borrowers, a história dos Borrowers são divididos nisso aqui, os Borrowers na terra, os Borrowers na água, no ar e em apuros. Isso aqui, quando eles foram publicados como livros separados. Aqui no Brasil se tornou uma coisa só, por isso que é um livro muito grosso, ele tem umas 800 páginas, 700, 800 páginas. A diagramação não é boa, uma letra muito pequena.
Justamente por conta disso, vocês imaginam você condensar 5 livros, 5 livros em um só. Ele tem ilustrações, eu não sei de quem é a autoria. Na verdade, eu não corri atrás para saber de quem é a autoria das ilustrações. Mas é aquelas ilustrações antigas, que eu particularmente acho bonita. Porque esse é um livro dos anos 50, então, logicamente, né, as referências dele, artísticas, vão ser da época. Vamos para o livro número 2, vocês verem com mais detalhes. Essa é a capa do volume número 2, o volume número 2 em tese, né? E na prática as páginas são contínuas, então eles não podem ser separados por conta da numeração das páginas. Mais uma vez, eu achei uma edição bonita. Ela já tem menos problema do que a primeira edição, por conta que eu consegui fazer um arremate de acabamento melhor. Por exemplo, eu não passei o plástico filme nessa, porque o papel escolhido aqui, que eu consegui, foi um papel melhor. Eu achei que não teve necessidade. O corte está bem feito, a encadernação está bem legal. O arremate aqui dessa parte ficou muito, muito melhor. Mais uma arte aqui, esse aqui já começa os borrowers na água. Mais ilustração. Eu acho que tem muita gente que não sabe que esse livro foi publicado no Brasil, né? Tanto é porque o nome é outro, como o filme é Ariete, né? Ou Arrietty, e aqui é Os Pequeninos. No Brasil ele é conhecido como Os Pequeninos. Os borrowers. Não tem muita novidade. Aqui eu também utilizei um padrão para finalizar as capas, sempre com um gatinho, que é um gatinho que tem no filme. Eu utilizei as ilustrações do Estúdio Ghibli, dos artbooks, para colocar aqui. Achei que ficou legal. E vamos para o último volume, o volume número 3. Eu também gostei do resultado desse, apesar de que essa é a sobrecapa que eu menos gosto. Mas ficou legal. Esse aqui é um protótipo, segundo o Estúdio Ghibli, da personagem, né? O meu protótipo dela foi esse aqui. Mas eu aproveitei e coloquei, achei a arte muito legal. E, para finalizar, vou mostrar aberta aqui as flores, ela tem diferença de cor. Que eu usei plantas diferentes para colocar nas orelhas. Deixa eu ver aqui do 2. E aqui, para fechar o volume, temos aqui esse, deixa eu ver qual livro que esse aqui pega. Os Borrowers em Apuro. É realmente a última parte do livro. E mais uma vez com outro gatinho aqui para fechar a obra. Foi um projeto muito legal de fazer, não me deu muito trabalho. Tanto é que eu basicamente só fiz a capa e sobrecapa, né? E tive que separar os livros. Mas não tem muito o que fazer quanto à diagramação. A diagramação não é boa. Muito pequeno, então foi até bom eu ter dividido os livros em 3, fica mais fácil. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Amanhã, não se deixe enganar, porque esse bebê é um tremendo bandido que vai enlouquecer essa família. Não aperta não! O Pequenino, amanhã, depois da estreia de Big Brother Brasil, no Festival de Sucessos.